Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos felizes, agradecidos por Deus nos conceder este dia, estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam e compartilham com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria Filomena e ela manda um abraço especial para o seu filho Luiz Fernando, de Boa Vista, Roraima. Gilson e Rosângela são de Oswaldo Cruz, São Paulo. Josen Aurelius é de São Leopoldo, Vicentina, no Rio Grande do Sul. Marta Batista Ataulo é de Itariri, São Paulo. Lídia Albuquerque é de Maceió, Alagoas. Erildo e Marlene Westphal são de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos uma vez mais em Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitarmos a Tua verdade, a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Senhor, Tu que nos conheces, sabes que temos as nossas debilidades, nossas fraquezas. Pedimos que nos dê forças para obedecermos e fazermos a Tua vontade. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que passam por lutas, problemas, necessidades, dificuldades, desempregos. Tenha misericórdia de cada um, Pai. Que sintam a Tua força e o Teu poder atuando em suas vidas e que perseverem. Continuem buscando em Ti a solução dos problemas. E nos ajude, Pai, a estarmos em comunhão contigo, nos preparando para o breve encontro com o nosso Senhor Jesus. Abençoe todos os demais que nos pedem orações, em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós estamos fazendo esta semana, nós estamos falando a respeito dos últimos enganos de Satanás. E quais seriam esses últimos enganos e quando? Exatamente agora, nessa época em que nós estamos vivendo, que é a proximidade da vinda do nosso Senhor Jesus. O inimigo está trabalhando com todas as suas forças, com todos os seus anjos malignos, levando as pessoas a serem enganadas, a distorcerem a palavra de Deus. E, infelizmente, isso tem acontecido com a maioria dos estudantes da Bíblia. A maioria das pessoas que creem em Deus, que aceitaram a Jesus e que ouvem e estudam a Bíblia, são levados a distorcerem algumas partes fundamentais que nos ajuda a nos mantermos fiéis à palavra de Deus. E Satanás, ele tem usado então as suas forças, o seu poder para enganar os cristãos. E o engano que nós citamos ontem, que está por todas as denominações religiosas, a maioria das denominações, é a questão da imortalidade da alma, que Satanás, lá no Jardim do Éden, enganou o nosso primeiro casal, dizendo que se eles comessem do fruto daquela árvore que Deus disse para não comerem, eles não morreriam. E Deus disse que se eles comessem, iriam morrer. Então nossa alma, ela é mortal. Nós não temos imortalidade da alma, mas infelizmente Satanás ele tem usado pessoas que distorcem a palavra de Deus, dizendo que quando a pessoa morre se desprende uma alma que vai ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, alma que fica por aí vagando, né? E nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com esses enganos, eles são sutis. E muitas pessoas então acreditam que o seu ente querido, né, um parente que faleceu, ele está lá no céu, está olhando por nós, e mesmo a questão, né, dos apóstolos que conviveram com Jesus e que foram introduzidos na igreja cristã como imagens de adoração e dizendo que quando nós clamamos a eles, eles intercedem por nós lá nos céus, são enganos que existem e que muitas pessoas se deixam levar por esses enganos. Mas por quê? Porque não estudam por si próprios a Bíblia. Mais uma vez, eu apelo a vocês
para que não deixem de ler a Bíblia que você tem aí. Leia. Peça ao Espírito Santo a iluminação, a direção, a compreensão. O Espírito Santo vai mostrar a verdade de Deus, ela é clara em sua palavra. Por exemplo, na semana passada nós falamos aqui a respeito de Babilônia, né? Uma cidade chamada Confusão. Essa Babilônia, ela existiu, começou lá na Torre de Babel e depois o Império Babilônio, né, dominou o mundo. Nabucodonosor era o rei. Daniel, seus 3 companheiros foram levados cativos para lá, para a Babilônia, e havia muita adoração a deuses pagãos, não só na Babilônia, mas também no Egito, na Síria, na Pérsia. Todos esses reinos, eles adoravam imagens, adoravam o sol. E interessante que quando Moisés escreveu Gênesis, Moisés não falou, ele não escreveu que Deus colocou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Ele colocou assim, olha, o astro maior para governar o dia e o astro menor para governar a noite. Por quê? Porque se Moisés estivesse escrito a palavra sol e lua lá em Gênesis, na criação, por certo estaria dando mais margem ainda para as pessoas adorarem ao sol. E interessante, irmãos, que quando Deus chamou o povo de Israel para sair do Egito, porque Deus havia prometido a Abraão, 400 anos antes, que faria dele uma grande nação. Esse povo, ele seria levado cativo, e foi levado cativo para o Egito, ali eles permaneceram. Quer dizer, eles não foram levados cativos, eles foram para lá, Jacó, né, com seus filhos, José era o governador do Egito, e lá eles se estabeleceram, e lá eles permaneceram, e ali eles cresceram. E então, Faraó, com medo de que ele se tornasse uma nação potente dentro do Egito, Faraó então escravizou os descendentes de Jacó, de Israel. E então, Deus, conforme havia prometido a Abraão, libertou o povo de Israel lá do Egito, levou-os para a terra prometida, mas antes de chegar à terra prometida, eles passaram 40 anos no deserto por causa da incredulidade deles. E ali no deserto, Deus deu ordem para que fosse construído um templo, um tabernáculo, para que Deus pudesse estar presente no meio deles. Então, Deus, ele sempre quis estar presente com o seu povo. Às vezes, nós é que não queremos a presença de Deus em nossa vida. E nós cremos que existe um Deus, que ele quer nos salvar, mas nós queremos viver a nossa vida, fazer a nossa vontade. Então, nós afastamos Deus de nós. Mas Deus, ele quer nos salvar, assim como ele estava no meio do arraial ali de Israel. Interessante, irmãos, que este templo ele era construído da seguinte forma: a porta de entrada do templo ficava de frente para o nascente do sol, e o altar de adoração, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, ficava para o lado oeste. Por que Deus pediu que o templo fosse construído desta forma? Exatamente porque quando os israelitas, eles se prostravam diante de Deus, eles estavam se prostrando de frente para o oeste, para onde estava o lugar santo, o lugar santíssimo, e de costas para o sol, que estava no lugar leste. Por quê? Porque os pagãos, eles adoravam o sol, se prostravam diante do sol. E Deus, então, para mostrar ao povo que o sol não deve ser adorado, Deus, então, pediu que o templo fosse construído desta forma: a porta de entrada de frente para o nascente do sol, porque quando eles entrassem no templo, eles estavam dando as costas para o sol. E nós temos isso relatado em Ezequiel capítulo 8, e no verso 16, nos diz assim a palavra de Deus: Em seguida, levou-me para o pátio interno do templo do Senhor. Na entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor. Estavam voltados para o leste, prostrados no chão e adoravam o sol. Vejam, Deus havia dito que eles não deveriam se prostrar perante o sol. Mas aqui, estes homens estavam de costas para o templo e de frente para o sol, estavam adorando o sol, e eram pessoas israelitas.
Vejam como a apostasia entra no meio do povo de Deus. As pessoas deixam de ouvir a voz de Deus e fazer a sua própria vontade. E quando nós lemos em 2 Reis, capítulo 23, e no verso 5, nos diz assim a palavra de Deus: eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também havia oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros dos céus. Então foram eliminados esses sacerdotes idólatras. E no verso 11 do capítulo 23 de 2 Reis, nos diz assim: removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natã-Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol. Então vejam, irmãos, como que a idolatria ela vai entrando dentro do povo de Deus. Dentro da igreja cristã entrou idolatria. E qual foi a idolatria que entrou na igreja cristã? A igreja que Jesus estabeleceu? Romanos capítulo 1, no verso 25, o apóstolo Paulo escreveu: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Romanos 1, verso 25. Então eles trocaram a adoração ao verdadeiro Deus pela falsa adoração. E qual foi essa falsa adoração? Foi exatamente a introdução do dia de repouso que Deus deixou para a humanidade, que foi o 7º dia da semana, o sábado. Eles trocaram pelo primeiro dia da semana. Isso aconteceu por Constantino, o imperador que havia se convertido ao cristianismo. Ele era pagão, e ele então introduziu essas mudanças, e ele obrigou as pessoas a descansarem nesse primeiro dia da semana. E isso ao longo dos séculos foi se tornando uma prática comum, e então muitas pessoas hoje acreditam que o verdadeiro dia de adoração a Deus é o primeiro dia da semana e não o 7º dia. Mas isto por quê? Porque essas pessoas que acreditam assim não estudam a Bíblia. Não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que o dia de adoração foi mudado do 7º dia para o primeiro dia. E também não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que o sábado não é mais o dia de adoração ao verdadeiro Deus, o dia exclusivo de adoração, porque adoramos a Deus todos os dias. Então essa mudança foi feita, e este é um dos enganos que Satanás está usando neste tempo do fim. O primeiro é a imortalidade da alma, que a alma não morre, falamos ontem, e hoje é o dia de repouso que Deus deixou como o 7º dia da semana para a humanidade, não o primeiro dia. E vocês sabem que este primeiro dia da semana, em inglês, a palavra é Sunday, para domingo, né? Sunday. Sunday quer dizer o quê? Dia do sol. É o mesmo sol que os antigos babilônios, egípcios, assírios, os persas adoravam. É o mesmo sol. Então as pessoas que estão reservando este dia, primeiro dia da semana, para adorar a Deus, estão também, às vezes inconscientemente, adorando o sol, ao invés de estar adorando ao verdadeiro Deus. Por isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 1 e no verso 25, que estão adorando a criatura em lugar do Criador. Que possamos ser iluminados pelo Espírito Santo, que tenhamos a consciência de que nós precisamos estudar a Bíblia e praticar a verdade em nossa vida. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos ajude a fazermos uma transformação em nossa mente pelo seu poder e possamos estar adorando-o em espírito e em verdade. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã dando continuidade ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Jesus ele diz: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.